Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham em mais uma edição dos podcasts da UBA, as Quartas Ambientais, que acontecem sempre no nosso canal do YouTube e também no Spotify. E dentro dessas gravações de podcast que estamos fazendo nessa sequência que aborda a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, vamos falar especificamente sobre assuntos da Lei Geral de Licenciamento que falam do urbanismo, da integração entre urbanismo e meio ambiente dentro da Lei Geral. A Lei Geral trouxe diversas novas disposições e algumas delas aproximam o licenciamento ambiental do licenciamento urbanístico. E nessa oportunidade, né, a gente sempre busca trazer associados qualificados que saibam do tema. Eu aqui estou novamente com a Cris Jacu, nossa secretária-geral, e a minha parceira, minha host aqui do podcast, trazendo hoje a Juliane Altman-Berwig, que é advogada associada e fundadora da UBA, mestre pela Unicinos, doutora pela Unicinos também, especialista em direito ambiental, especialista em direito imobiliário extrajudicial e professora em curso de extensão em pós-graduação, e também nosso colega Fábio Vanin, professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul, consultor em Direito Público, Ambiental e Urbanístico. São pessoas extremamente qualificadas, experientes e que trabalham diretamente com a parte de plano diretor, com regularização fundiária, com, e vão poder falar com a gente um pouquinho dessa integração, especialmente falando dos artigos 12 da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que trata da licença urbanística e ambiental, uma licença integrada, né? Alguns chamam de LUA, esse novo tipo de licença, e o artigo 17, que fala da desobrigação, da exigência, né, ou da inexigibilidade da certidão de uso do solo para a obtenção da licença para o andamento do processo de licenciamento ambiental. Vou passar a palavra para a Cris aqui, depois a Cris já passa para os nossos convidados para dar as boas-vindas para todo mundo. Tudo bom, Cris? Tudo jóia, Burman? Olá a todos que nos veem, nos escutam aí no nosso podcast, videocast, tentando trazer aqui um pouquinho, né, das reflexões, das discussões do direito ambiental para sob a perspectiva do universo da advocacia e aprofundando, né, na nossa fase aqui sobre os artigos da Lei Geral do Licenciamento. E acho que o tema de hoje está em ótimas mãos, assim, é aquele tema que sempre nos angustia, né? Em algum momento não tem, se o licenciamento está numa área urbana, em algum momento a gente esbarra nesse assunto, né? Seja na concomitância que eu diria ali das licenças mais simples, né, da regularização mais simples do ponto de vista urbanístico, seja na santa e boa certidão de uso e ocupação do solo, que está lá em todos os licenciamentos, e que eu acho que é um capítulo à parte, assim, para a gente debater. Então, bem-vindo, Juliane, bem-vindo, Fábio, e prazer enorme recebê-los aqui. E hoje a gente tem muito assunto para tratar sobre urbanismo e licenciamento, então já passo aqui para vocês a palavra. Ou para o Pela Burma, que ordem para. primeiro. Não, eu passo para a Pela Juliane, ordem né? para Tudo você. bom, Ju? E Ai, aí? Bom Dá um oi dia, para boa todo tarde, mundo aí. boa noite. Para mim é uma honra muito grande fazer parte desse podcast, videocast, como a doutora Cristiane comentou, né? O tema urbanismo e meio ambiente é um tema que me acompanha desde a época da graduação, quando eu trabalhei na minha monografia de graduação, os loteamentos e a busca da cidade sustentável. Então, é hoje o meu ponto central na advocacia, assim, onde eu busco me dedicar o maior tempo possível aos casos que me vêm. E, de fato, né, como a Cristiane comentou, a questão ali das discussões sobre as regularizações fundiárias, sobre os loteamentos, em que eu tenho uma centralização de uma preocupação e de uma demanda muito grande municipal, especialmente também pelas previsões trazidas ali pela lei de loteamentos e pelas novas questões trazidas ali pela lei da REURB, que são importantes, essa congruência entre a questão ambiental e a questão urbanística fundada na questão, né, da competência ali municipal. E aí, por outra via, nós temos toda uma discussão sobre a certidão de uso, né, que tem toda uma origem
e a gente percebe que também está relacionado muitas vezes a um ponto importante, que é, às vezes, esse desvirtuamento do licenciamento ambiental, em que eu busco trazer e incluir diversas situações dentro do licenciamento ambiental, que muitas vezes, às vezes, não são propriamente ditas de competência do licenciamento ambiental, que acabam trazendo um travamento desse licenciamento, né. Então eu penso que o artigo 17 tem esse viés de limpar, né, o que é licenciamento ambiental, focar naquilo que é importante para trazer esse destrave, né, que é necessário. Então acho que esses são alguns pontos, assim, que a gente poderia trazer para nossa discussão, e passo a palavra então já para o Fábio, para também fazer os pontos introdutórios da fala dele. Então, olá, bom dia, boa tarde, boa noite e até boas madrugadas também, né? Porque como vai ficar as nossas conversas disponíveis nos agregadores aí de áudios, enfim, sempre pode ter algum colega aí atucanado com licença ambiental, licença urbanística e que vai nos ouvir em horários alternativos também. Então, uma saudação especial a todos, saudar o presidente Alexandre Burman, convite muito especial a Cristiane, a Juliane. Muito obrigado pela oportunidade de estar debatendo esse tema tão importante com vocês. A ligação entre direito urbanístico e direito ambiental é um ponto-chave também na minha atuação acadêmica, na minha atuação profissional. Eu realizei o mestrado lá na Universidade de Caxias do Sul, onde eu sou professor hoje, e naquela oportunidade o programa tem como área de concentração o direito ambiental, né, e sociedade, e naquela oportunidade eu já comecei uma aproximação com os temas de direito urbanístico, na orientação dada pelo professor Adilo Baldurrec, que hoje é nosso colega lá no programa. E logo na sequência do mestrado eu tive uma oportunidade que eu acho que agrega bastante nesse nosso debate aqui, que foi ser convidado pelo prefeito de Caxias do Sul, à época, para ocupar a função de secretário municipal do urbanismo. Então, eu fui secretário municipal do urbanismo na cidade de Caxias do Sul entre 2013 e 2016, fiquei toda a gestão. E a Secretaria do Urbanismo em Caxias do Sul, ela não tem tanto enfoque em parcelamento, ela não tem tanto enfoque em planejamento, ela tem enfoque nos processos de licenciamento para aprovação de projetos arquitetônicos, edificações e para aprovação do parcelamento do solo, né, loteamentos e outras modalidades. E assim como a fiscalização, que acaba redundando na REURB também, é um período pré-lei da REURB, mas que já tínhamos a lei 11.000, agora 2009, né, o 977, acho que é 11977 de 2009, né, que tinha já um processo de parcelamento, de regularização fundiária um pouco engessado, né, o REURB é mais uma caixa de ferramentas, e não há dúvida que a preponderância da legislação ambiental e a análise prévia das condições ambientais de uma gleba a ser parcelada, de uma gleba a ser regularizada, de um lote, enfim, dependendo da situação, são essenciais e é muitas vezes onde estão os principais entraves, porque por muitas vezes o loteador, os moradores que pretendem realizar uma regularização, eles conseguem alcançar os parâmetros urbanísticos, de tamanho de lote, de largura de via, outras vezes não também, mas na maioria das vezes conseguem, em especial no sentido do loteamento. Mas muitas vezes as restrições ambientais, seja pela natureza aqui da região da Serra Gaúcha, onde eu estou inserido, mas que pega boa parte do estado, de incidência do bioma Mata Atlântica, de incidência do Código Florestal, entre outras questões, são questões que muitas vezes são levadas em consideração no licenciamento ambiental e até como que o poder público recebe as áreas, né? Se recebe focada num local ou recebe lotes tradicionais. Então, essa provocação que a lei traz de um dever de um licenciamento integrado, ele precisa ser conversado. Porque já entrando assim, trazendo algumas provocações, eu não tenho certeza se uma integração total vai trazer a simplificação, vai trazer a celeridade, vai trazer a segurança jurídica que a gente espera, né? Muitas vezes isso pode ser buscado através de uma coordenação de fases, entre outras questões. Então, acho que isso é muito importante a gente debater, porque eu acho que a solução ela parte de visões técnicas, de visões acadêmicas, mas parte muito da experiência nossa em casos concretos, conhecendo o licenciamento de municípios e de estados onde funciona e onde não funciona. E a questão da certidão, acho que a gente está
ao lado de pessoas que têm bastante conhecimento, né, no assunto, já com textos escritos. Também é uma situação muito importante. Tem a perspectiva ambiental, que de repente desvia o foco, mas eu, como eu sou nativo do urbanístico, assim, também me preocupa muito licenciamentos que não prestam atenção nas diretrizes dadas pelo plano diretor. O plano diretor não deve ser engessado, ele deve ter um caráter mais multifuncional nas suas zonas, mas é preocupante, assim, quando há uma autorização, uma LI, por exemplo, que diverge, que possa vir a destoar, né, do planejamento da cidade. Então, acho que há esses dois lados a ponderar e esse debate aqui é muito importante, certo? Essas são as minhas considerações iniciais. Espero que tenhamos um grande aprendizado aqui hoje. Bom, deixa eu fazer pela ordem, né? Eu vou falar, a gente vai chamar o artigo 12, pela ordem do que a gente se propôs a comentar, e depois vocês fiquem à vontade para comentar, né? Eu passo a palavra para vocês. Porque ali o artigo 12 ele fala quando o licenciamento for de competência municipal ou distrital, nos casos de regularização ambiental fundiária de assentamentos urbanos, urbanização de núcleos urbanos informais, né, que é os casos muito envolvidos com REURB, e no parcelamento solo urbano, que aí envolve desmembramento, loteamento, né, condomínios, a aprovação de projeto de atividade de empreendimento é importante essa expressão, deve ocorrer mediante a emissão de licença urbanística e ambiental integrada. Eu até estava conversando com um colega nosso, o Marcos Abreu, que é associado à UBA e é da Confederação Nacional das Indústrias, que acompanhou os bastidores do processo, que isso aí foi trazido da época aqui de Porto Alegre. E eu me lembro que eu estava, né, também na secretaria nessa época, na, na, na parte do licenciamento, coordenava o licenciamento ambiental, onde, por conta de um entendimento da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre, existia essa necessidade, né, de que a licença ambiental e urbanística saíssem ao mesmo tempo. Elas não eram integradas, mas deveriam sair ao mesmo tempo, ainda que fossem em fluxos diferentes. Eu, na época, a gente ficou muito. Eu briguei muito, eu questionei muito esse entendimento, porque a cidade de Porto Alegre tinha muitos empreendimentos com habite irregular. E às vezes a pessoa estava com um empreendimento ambientalmente pronto e não conseguia emitir a licença porque esse entendimento, não, mas tem que sair tudo junto, tem que sair as licenças ambientais de forma, entre aspas, integradas ou ao mesmo tempo. E aí me surpreendi quando o Mário falou, não, isso aí vem lá de vocês aí de Porto Alegre que trouxeram isso aí e ficou perdido, né, naquelas discussões ali do processo legislativo, ninguém questionou, achou que estava muito bem e tal. E aí conversei já com a Cris, conversei com o Fábio também semana passada, né, porque tem alguns municípios que estão pensando dessa forma. Bom, agora a licença urbanística ambiental é uma licença integrada e ela é uma licença em fase única. Por exemplo, né, alguns estão pensando assim, vão querer regulamentar, não existe mais LP, LI e licença final, ainda que alguns processos de licença urbanística ou ambiental, loteamentos, talvez não tivesse a licença de operação. E outros estão pensando manter o procedimento LP, LI e depois uma licença integrada, né? Então, eu acho que eu acho que é um dos assuntos assim que meio que ninguém prestou muita atenção no início, né, da discussão, e agora, na prática, a gente vai ver, porque normalmente, até como o Fábio falou, né, e se a gente botar um fluxograma, eu tenho um fluxograma da Prefeitura de Porto Alegre, tu mostra exatamente assim as licenças andando em conjunto. LP com estudo de viabilidade urbanística, LI com a aprovação do projeto arquitetônico, e depois poderia ocorrer essa integração, ao final, com a emissão dessa licença integrada, né? Então, gostaria de ouvir Juliane, né, e depois Fábio e a Cris também. O que acharam dessa perspectiva, né, se essa integração ela vai funcionar ou vai prejudicar ao final esse processo? Claro, sabendo, obviamente, né, que a gente está num processo aí digamos assim, de transformação, de adaptação dos órgãos ambientais que estão processando essas novas diretrizes que a Lei Geral nos trouxe. Sim.
Concordo com a tua fala, Burman, e até acrescentando que eu tive a oportunidade de escrever sobre esse artigo em conjunto com a Luciana Machado de Moraes Gomes para o livro da UBA. Então, nós fizemos muita discussão sobre isso, especialmente porque ela trabalha, né, diretamente com isso, né, como procuradora do município. E o nosso principal enfrentamento foi em relação à questão da dificuldade de colocar isso na prática, né? Porque como é que esse fluxo aconteceria dentro dos municípios? Porque hoje nós temos equipes diversas trabalhando, né? Eu vou lá, abro 2 protocolos, um protocolo urbanístico, outro protocolo ambiental, e eles vão tramitando conforme o que tu colocaste. Mas por outro lado, eu também já encontrei muitas dificuldades na prática em relação a esse trâmite separado, né? Por exemplo, eu tenho lá um ingresso em um trâmite do procedimento urbanístico e ele fica ali trancado esperando por alguma situação ambiental, e aí daqui a um pouco o ambiental fica trancando o urbanístico por falta de comunicação entre os 2 protocolos, e aí muitas vezes trava o empreendimento imobiliário e tu precisa, né, ir realizar inúmeras reuniões, inúmeras tratativas ali para ver aonde que está travando o procedimento, né? Mas aí a dificuldade é justamente essa, como que na prática isso se daria? Como que na prática esses 2 fluxos, eles aconteceriam para justamente evitar com que essa previsão legal se esvaziasse, né? Como é que isso aconteceria? Eu teria que criar daqui um pouco uma outra comissão que reunisse tanto profissionais de análise a respeito da questão urbanística, né, topógrafo, engenheiro, arquitetos, e por outro lado também uma questão ambiental, para que essa análise ela fosse projetada e realizada de uma forma única e reunida. É claro que nós temos toda uma questão ambiental e fundiária, especialmente na questão dos núcleos urbanos informais, no parcelamento do solo, que do ponto de vista de realizar essa análise, né, transdisciplinar, seria positivo, em que eu tivesse, digamos assim, né, no melhor cenário possível, ter todos os profissionais ali reunidos em volta de uma mesa, pensando em tudo que for importante para aquele empreendimento, para gerar justamente essa regularização fundiária trazida pela REURB, porque a questão da REURB ela traz muito forte essa necessidade de regularização por medidas jurídicas, urbanísticas, mas com foco também ambiental muito forte e social. Então, eu realmente também tenho dificuldade de perceber como isso poderia acontecer na prática, em razão dessa dificuldade desse andamento do fluxo, né? Então, eu e a Luciana concluímos no nosso artigo que a ideia seria que se tivesse, talvez, a união, criação de uma nova secretaria que reunisse os 2 lados, né? Tanto ambiental quanto urbanístico. Porque, de uma outra forma, a previsão legal ela vai acontecer apenas no âmbito documental. Tu entende? Eu vou criar um único protocolo, mas inevitavelmente ele vai passar por uma secretaria, depois vai passar pela outra secretaria, e o resultado final vai ser exatamente o mesmo. Então, nesse ponto de vista, eu vejo nesse sentido, né? E em relação à questão ali dos empreendimentos imobiliários, loteamentos, né? Eu posso estar enganada, mas eu percebo que existe todo um fluxo, assim, de concentração maior de aprovação desses empreendimentos nos municípios. Então, pegando até a nossa resolução com o SEMA, né, Burman? A gente tem ali os parcelamentos dos solos até 50 hectares de competência municipal e acima disso, podendo ainda, através de convênio, ter um limite maior estabelecido. Então, percebo que em relação ao parcelamento do solo, tem uma concentração maior disso, né? E até para a gente não confundir ali também com a lógica de percepção ali em relação à certidão, né? Do artigo 17. Então, eu tenho uma certa angústia em relação à colocação disso na prática, né? Que são esses pontos que eu coloquei, para justamente tentar entender como essa previsão legal poderia ser colocada na prática, efetivamente trazendo isso na prática, sem meramente, né, uma mudança ali
de sistemática do protocolo interno, né, dos municípios. Hein, Fábio? E até aproveitando que o Fábio foi secretário, né, e a Juliana comentou dessa questão dos municípios, né? Uma coisa, a gente está trabalhando, por exemplo, aqui, Prefeitura de Porto Alegre, agora tem uma Secretaria Ambiental e Urbanística integrada, ou seja, está todo mundo no mesmo prédio, né, no mesmo ambiente, ainda que sejam de assuntos diferentes, mas em muitas outras secretarias, em outros órgãos, estão inclusive fisicamente distantes. Isso aí gera um problema, ainda que a entrada do protocolo seja a mesma, né, que o sistema pode jogar o processo de forma automática para tudo lá, a gente vai ter uma separação até física, né, dessa análise do processo. Então fica realmente é um desafio esse tipo de situação aí de licença integrada para que ela não seja meramente burocrática, como disse a Juliana. Não agravar, né, a questão da burocracia. Primeiro ponto, assim, sobre esse artigo 12, que a gente precisa ter atenção. Acredito que não tenha sido uma desatenção do legislador, acredito que o legislador tenha sido preciso na sua redação. E a gente não está falando aqui de um licenciamento ambiental integrado, a gente está falando de uma licença urbanística e ambiental integrada. Então, o dever aqui estipulado pela lei, sendo bem legalista, assim, não é de a unificação do procedimento, do licenciamento, e sim a unificação da licença, né? Pode o município querer integrar tudo? Pode. Eu entendo que em alguns casos até possa ser a melhor solução. Vai depender muito dessa realidade, Burman, que tu colocou, a Juliane também na fala dela foi muito nesse sentido, que aqui a gente está tratando daqueles assuntos de autonomia municipal e que cada secretaria cada prefeitura tem a sua realidade, né? Porto Alegre, que é a maior cidade do estado, a capital, hoje tem esse cenário de uma integração entre as secretarias do urbanismo e as secretarias do meio ambiente, que pressupõe que tudo acontece dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo órgão. Vejam, quando eu fui, antes de eu ser secretário do urbanismo em Caxias do Sul, eu tive um ano na diretoria jurídica da Secretaria do Meio Ambiente, também daqui da cidade. E naquela época, né, fazem alguns anos, existia uma separação tão grande da Secretaria do Meio Ambiente do restante da gestão do município que até a Secretaria do Meio Ambiente tinha um sistema próprio. O sistema de informatização do processo da Secretaria do Meio Ambiente era diferente do restante da prefeitura. Então, até essa dificuldade, quando o processo vinha para SEMA, as outras secretarias não conseguiam olhar como é que estava a sua tramitação, porque ela vinha e se fechava na SEMA, depois voltava para a prefeitura, quase como uma autarquia, assim, né? E tem essa figura também, né? Que se a gente vai começar a subir, não sei no Rio Grande do Sul, se tem alguma fundação, alguma autarquia ambiental municipal, mas em Santa Catarina tem vários municípios que tem, que também é um ponto extra nessa questão da integração. O que eu vejo essa licença urbanística e ambiental integrada? Eu recentemente eu tenho um dos meus orientandos aqui do doutorado é o Dr. Gustavo Ottolini, que ele é registrador do município de Nova Petrópolis, né? E o Gustavo ele desenvolveu a dissertação dele justamente no contexto de crítica de não existir da LI ser emitida de forma anterior ao registro do loteamento, porque a LI ela dá direito a instalar. Então, em tese, com a LI a pessoa pode começar as obras do loteamento. E daí, na perspectiva notarial, na perspectiva registral, que é algo que eu acho que também é importante trazer para cá, o início das obras do loteamento se daria com a averbação do loteamento, né, que muitas vezes acontece depois da LI. Então ele traz uma crítica em relação a esse sentido, até do ponto de vista prático, eu disse, mas Gustavo, tu vai. Eu entendo que o empreendedor ele tem que começar a fazer a obra, a licença ambiental já tem uma certa demora, né? Numa visão mais pragmática, eu não acho que há ilegalidade nisso, era isso que eu quero dizer para ele. Eu acho que não há ilegalidade nisso, porque ali também tem essa funcionalidade. Mas ele falou, mas do ponto de vista do efeito erga omnes, da pessoa pedir uma matrícula e saber que lá está acontecendo alguma coisa, né?
Tu vai pegar a matrícula, vai ser a matrícula de uma gleba, e tu chega lá, tá um monte de maquinário abrindo rua e tudo mais. Então, tem alguns motivos, sim, que eu acho que apontam para a questão da licença urbanística integrada. Se isso fosse aplicado do dia para a noite aqui na cidade, por exemplo, que é onde eu estou mais situado, aqui em Caxias do Sul, com certeza o processo de parcelamento do solo se tornaria ainda mais demorado, ainda mais moroso do que ele é hoje, porque a LI sai antes da aprovação do loteamento, né? Então, esse é um ponto também que a gente tem que levar em consideração, né? Como que algumas questões também bem pontuais aqui da nossa experiência sobre a matéria. Na lei de parcelamento do solo, aqui da cidade de Caxias do Sul, o primeiro documento a ser emitido é a licença prévia. Antes de qualquer questão, antes de pedir diretrizes para o parcelamento do solo, não faz nada. Primeiro documento é licença prévia. Com a licença prévia emitida, há uma coordenação, né, entre licenciamento ambiental e licenciamento urbanístico. Com a licença prévia na mão, a pessoa pode pedir as diretrizes para o parcelamento. Por que isso? Porque na licença prévia a gente já consegue saber qual o percentual de vegetação deve ser mantido, né? Os 30% ou 50%, ou a impossibilidade de corte, tendo em vista a lei da Mata Atlântica, a gente já vai saber o alcance das APPs, já vai saber a existência de nascentes, entre outras situações, e daí passaria para as diretrizes urbanísticas. E daí sairia as diretrizes urbanísticas já com base na LP, e a emissão de diretrizes urbanísticas possibilita o protocolo da LI. Uma das condicionantes da LP é as diretrizes urbanísticas. Então, meio que se coordenou as fases, né? E tem um outro ponto que é fundamental quando a gente está falando de loteamento, e também de REURB, mas com menos incidência no REURB, mas loteamento. O loteamento, ele não é só um licenciamento urbanístico ambiental, ele envolve a aprovação de obras de pavimentação, envolve a aprovação de dutos de drenagem e saneamento, que hoje em boa parte do estado até é uma concessionária que cuida, né? Em alguns outros locais não, né? Mas tem esse ponto. Tem a questão da energia elétrica, que também é uma concessionária que aprova. Então, tem uma série de projetos complementares também que tem que ser concatenados, que tem que ser organizados da melhor maneira, né? Teve uma experiência na cidade que se criou uma espécie de comissão técnica de aprovação. Então, todos os setores se reuniam para emitir essas diretrizes para esses projetos complementares. Isso funcionou por um tempo, tornou mais rápido, né, a emissão dessas diretrizes gerais, mas logo em seguida o funcionamento da administração pública acabou tornando isso um entrave burocrático, porque se eventualmente um servidor de uma das secretarias era contra, existia um parecer contrário assinado por servidores de todas as secretarias. Então, um instrumento que foi criado, de repente, sem o devido cuidado, né? Até foi na época que eu fui secretário, de repente teria que ser uma pessoa só para tomar a decisão, né? Se criou um documento com múltiplos técnicos assinando, acabou se tornando um entrave burocrático ao longo do tempo. Então, o que eu entendo? Eu entendo que é importante tratar como que se dialoga o parcelamento do solo, a REURB, com a questão ambiental. Eu entendo até, acho que a Juliana, de repente, até tem mais experiência que eu na parte prática da REURB, mas que a REURB já é uma espécie de procedimento integrado, porque tu tem que entregar os estudos ambientais da área no âmbito da REURB. Não sei se os municípios têm pedido LP para REURB, LP nem teria lógica, né? Mas uma uma LOC hoje, né? Uma LO de regularização. Nas realidades das cidades que eu acabei tratando com REURB, eu normalmente trabalho com REURB como se eu fosse o município, contratado pelo município para fazer os estudos. Uh, o estudo ambiental faz parte do conjunto de documentação do REURB. Não há uma licença ambiental em paralelo, né? Então, já estaria meio que contemplado, de certa maneira, o inciso 1, assim, né? Porque seria uma licença final. Mas, sim, no parcelamento do solo urbano, eu acho que há muita coisa a ser feita, e a minha visão é a coordenação de fases. Eu acho que a análise ambiental tem a sua característica, a análise urbanística tem a sua característica. O que precisa é uma coordenação de fases para dar segurança jurídica, para dar estabilidade, para não ter volta atrás de decisões tomadas, porque não se olhou de maneira completa determinadas situações. Então, eu acho que é um desenho de coordenação.
nos casos que as secretarias do urbanismo e do meio ambiente estão integradas de uma maneira, de repente num processo único, em outras fortalecendo o diálogo. Porque um problema que a gente tem no âmbito do licenciamento urbanístico e ambiental, mas deve acontecer em outras coisas, deve acontecer em vigilância sanitária, deve acontecer em outras frentes, é o fato que o poder público ele tem um problema grave que ele não dialoga internamente, e o cidadão, o empreendedor, tem que ficar batendo de porta em porta, de secretaria em secretaria, para conseguir juntar todos os documentos que o próprio poder público tem. Ele tem tudo no seu sistema, ele deveria tu apertar o CPF, o CNPJ da pessoa lá, ou o cadastro do terreno e vir todas as informações sobre o terreno, sobre o lote, e não fazer a pessoa ficar, ter todas as informações ambientais sobre a área, com todos os estudos que se tem, sobre desastres, sobre drenagem, sobre saneamento, todos os planos. Tu verifica que isso não está integrado num sistema em que o analista ele já tem uma visão prévia. Eu acho que tem um problema maior aqui, né, que acaba prejudicando essa questão. Então, fiz uma fala mais aberta, assim, sem muitas conclusões, mas no sentido da gente debater, né? O que não pode, né, para mim, daí é o município querer parar a análise urbanística, porque tem esse artigo 12 na lei de licenciamento ambiental e que a partir de agora estaria vedado de fazer da forma como está fazendo. Não está vedado, né? Não está vedado nada, continuar aprovando parcelamento do solo e o licenciamento ambiental da forma como faz, o que a lei objetiva, e é um dever, tá escrito a palavra deve ali, a gente não sabe como que isso vai ser interpretado ao longo do tempo, mas pela letra feia da lei deve integrar a licença que autoriza o início das obras. Então, tem que se organizar nesse contexto, mas muito no sentido de não prejudicar o particular por todo outro contexto normativo que envolve, né, essa matéria e as próprias diretrizes e princípios da lei de licenciamento ambiental. E aí, Cris, o que que tu acha disso tudo? E daí te aproveito para te fazer uma ponte, né, entre a tua fala para introduzir o artigo 17, né, que tu tem um artigo já mais antigo sobre a certidão de uso do solo e já faz essa ponte aí com os nossos convidados. Bom, para começar, eu achei assim fantástica que a colocação tanto da Juliane quanto do Fábio de dar essa claridade, né? Assim, de jogar um pouco de luz em relação a essa angústia que a gente coloca no primeiro momento quando vê o artigo. E aí, Fábio, assim, me chamou muita atenção a forma como você coloca da gente entender o procedimental. Porque fazendo um paralelo, o Burman já conhece essa minha fala, né, mas eu bato muito nessa tecla, que a gente trabalha hoje com licenciamento ambiental, que ele foi pensado, né, um instrumento, ele é pensado para X, e de repente, lá na década de 80, na década de 90, e de repente ele exponencia, né, para várias outras coisas. E eu dou muito esse exemplo na coisa das tipologias industriais, e que hoje a gente, né, licencia o lava-jato, mas eu acho que essa é uma premissa que também se aplica para o urbanismo, e não só, também para as tipologias urbanísticas. E hoje a gente tem REURB, hoje a gente tem, eu não sei se tem muito aí no sul, mas aqui no Sudeste tem bastante o chacreamento, que aí você tem que, né, que é aquele do misto ali, dos sítios de lazer, enfim, que você tem que fazer toda uma adaptação em relação à legislação urbanística para poder atender essa terceira tipologia, que não é uma área rural e que sai, enfim, dessa metodologia. E a mim parece, né, que isso demanda, como o Fábio colocou, a gente se aprofundar um pouco mais e entender essas diferentes tipologias dentro de uma lógica de parcelamento, né, perdão, de licença ambiental urbanística e traçar essas diferenças em procedimentos específicos. Então, assim, no momento, né, o que me dava um pouco de angústia em relação a ver um artigo e pensar, como a Juliana colocou, né, na prática, como é que fica, enfim, os desafios que o Burman também já coloca, vejo luz aqui no fim do túnel e acho que isso também nos chama a responsabilidade, já fazendo a provocação aqui para os dois, né? De se debruçar um pouco mais assim, vamos entender essas diferentes tipologias e vamos trazer luz a procedimentos, né, para essas diferentes tipologias que necessariamente estão ali ligadas, né, com o ambiental urbanístico. Então, assim, são tipologias que são típicas urbanísticas e que necessariamente eu preciso conjugar aqui com o ambiental e como é que eu faço em cada um dos procedimentos. E aí, já fazendo a ponte
com a certidão de uso e ocupação do solo, já vou aqui falar, eu não sou contra, tá? É o que a gente defendia ali, é uma era a forma como a certidão vinha sendo exigida até então, e a possibilidade da gente suprir essa deficiência. Porque se a gente está falando no artigo 12 de empreendimentos que são típicos de a tipologia lá é urbanística, então eu tenho que pensar num arranjo procedimental de licenciamento ambiental e urbanístico. Quando eu vou para o 17, eu estou falando de tipologias diversas e que tem que dialogar com um instrumento que necessariamente depende de um posicionamento municipal. Não necessariamente urbanístico, mas ele depende de um posicionamento municipal. E aí, assim, por isso que é interessante fazer essa diferenciação, porque eu estou falando tanto de empreendimentos pontuais, quando eu posso colocar uma refinaria, enfim, um empreendimento que é típico, ali vou até, sei lá, uma fábrica, uma indústria de alguma coisa, de qualquer coisa que seja, que, óbvio, tem que dialogar, tem que estar consonante, né, com um zoneamento que permita aquela tipologia, mas, ao mesmo tempo, eu estou falando de empreendimentos que são lineares, que avançam quilômetros, e aí esse era o pano de fundo, né, que a gente tratava. Às vezes eu tenho linhas de transmissão de energia que, assim, são centenas de municípios, e isso tinha que correr num paralelo, no licenciamento, né, federal, e que, assim, vamos combinar que, gente, é utilidade pública, é energia. E qualquer zoneamento que você tenha não vai ter a entrave do. Ninguém fala que pode energia ou não pode energia. Então a gente já sabe o spoiler da resposta final, né? No máximo, vamos tentar trazer a linha para cá ou para cá, mas eu não tinha nenhum impedimento. E às vezes a gente tinha licenciamentos e tinha judicializações significativas, porque eu tinha centenas de municípios e aí, não que um município ou outro, né? Às vezes eu tinha um condicionamento. Acho que uma das principais questões aqui era o município utilizar isso como um instrumento paralelo do licenciamento e condicionar a emissão da certidão de uso e ocupação do solo a medidas compensatórias ou a estudos ambientais, e fazendo dessa certidão de uso e ocupação do solo um licenciamento por uma via reversa, quando ele não tinha competência para fazer, porque já está no meu ponto de vista, isso é muito, é um ato declaratório, é cara crachá, onde que está na lei e o que se aplica, o que não se aplica. Então não é o momento de fazer estudo, de fazer condicionante, a gente tem essa oportunidade para poder fazer isso no âmbito do licenciamento ambiental. A gente tinha casos, né, além dessas condicionantes, que às vezes, sabe, o município, ele não tinha lei de uso e ocupação do solo. Mas a gente chegava a situações que o município não tinha. E aí, quando ele não tinha, simplesmente, se você não tem, o que não está proibido, né? Para o privado está permitido, mas não é simples assim falar isso para o órgão ambiental. E em outros casos, né? Então era um pouco nesse sentido de quando eu tinha essas entraves em relação à certidão de uso e ocupação do solo, como é que eu poderia tratar isso e suprir isso no âmbito do licenciamento ambiental? Porque muitas vezes aqui, já trazendo aqui para o. Eu fico no Rio de Janeiro, né? A Prefeitura do Rio, por exemplo, ela tem um sistema específico para emitir isso. E é ótimo, você joga lá um endereço, já está tudo padronizado, ela fala, ó, aqui é tal lugar, a lei que o regramento que vai é esse, então te cabe ali, né, até como consultora ambiental, uma interpretação, ó, cabe ou não cabe. E quando a gente levava esse documento para o órgão ambiental estadual, por exemplo, aí eu não estou nem indo para o IBAMA, ele falava, não, eu não aceito, porque na resolução CONAMA diz que tem que ter um ato, ficava ali no ipsis literis da lei. Eu volto a repetir, estamos falando de um ato declaratório, e que deveria ser simples, né? Deveria ser suprível de outras formas, para tratar uma enxurrada assim, de ações judiciais, de mandatos de segurança, quando o município demorava muito. Eu acho que o artigo 17 ele vem um pouquinho nesse anseio, né? Como a Juliane falou, de tirar do licenciamento ambiental o que não é exclusivamente ambiental. A gente não está falando de
ir de encontro às normas urbanísticas ou passar por cima das normas urbanísticas. Num primeiro momento, eu acho que a leitura do artigo 17 ela pode dar essa interpretação, está querendo desconectar de uso e ocupação do solo e fazer uma intervenção que seja a revelia de uma norma de uso e ocupação do solo. Mas aí, assim, como a gente já passou por essas questões, a minha leitura do artigo 17 é muito nesse sentido, né? Dificilmente vai investir numa coisa que é tão óbvia, que é uma coisa declaratória, que o próprio consultor consegue indicar para ele se sim ou se não, mas não quero que seja uma entrave, como o Fábio colocou, de desconectar ali os procedimentos. Mas que isso não seja uma entrave para uma análise do licenciamento, que assim, ele está a certidão está no checklist de uma LP, né? É ponto de partida. E aqui no Rio, se eu não tivesse a certidão, ele nem abria meu processo, ele nem, ou então abria, mas me dava uma notificação, mas ele não avançava em nada. E de repente eu não consigo avançar em nada por uma coisa que seria fácil suprir. Então, a gente trabalha muito, né? O artigo até antes da Lei de Liberdade Econômica, quando ele já deu uma flexibilizada, mas a gente tratava muito nesse sentido, né? Enfatizando que era um ato declaratório e quais eram os principais problemas encontrados, que a gente justificava ali, né, uma visão um pouco mais, e como suprir isso no âmbito do licenciamento, que a gente defendia, inclusive defende até hoje, né? Que era até possível suprir com uma análise técnica, né? Porque o empreendedor ele tem responsabilidade naquelas informações que ele Uhum. coloca, o técnico tem essa responsabilidade, a gente não está inovando em nada, já tem tipologia administrativa, já tem tipologia criminal, tem tipologia de responsabilidade civil, então era como suprir isso dentro também no âmbito do processo de licenciamento. Mas também queria, depois que eu falei pra caramba aqui, mas queria escutar um pouquinho a opinião de vocês. Eu gostaria de trazer minha contribuição no sentido, assim, do fundamento, né, dessa questão da certidão, para a gente relembrar, porque muitas vezes, às vezes, quem está ouvindo, né, não está tão situado, assim, na origem, mas até para corroborar aquilo que a Cris comentou, que eu acho que é essencial e que é o mesmo ponto de vista que eu tenho, que a certidão de uso e ocupação, ela vem lá da resolução CONAMA, né, no artigo 10. E lá no parágrafo 1º, o artigo fala no procedimento de licenciamento ambiental. Então, em nenhum momento no artigo 10 se traz a obrigatoriedade de que isso venha na licença prévia. Então, durante o procedimento era uma obrigação, mas por óbvio, né, antes da licença de instalação e não depois dela, porque senão se esvaziaria o objetivo dela, né? E aí depois, na sequência, nós tivemos toda uma discussão em relação à nova legislação, né, que trouxe a obrigatoriedade ou não de trazer essa licença, tendo em vista que ela não estava prevista ali numa legislação com a Lei da Liberdade Econômica. Então isso se discutiu muito em relação a essa obrigatoriedade, porque na verdade eu estava trazendo uma obrigação que não estava prevista em lei, né. Então teve várias discussões a respeito disso, mas isso acredito eu que foi sanado. E aí nós tivemos no artigo 17, essa nova visão. E até por curiosidade eu fui pesquisar e vi que essa previsão já estava no Código Estadual de Santa Catarina, no artigo 35A, que traz exatamente a mesma redação que nós temos hoje na Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Então eu desconheço a origem, mas me parece que está relacionada com essa, redação ali do Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina. Então, essa questão, do desvirtuamento que eu comentei antes, é que me parece que ela é bem positiva, porque nós viemos, assim, de um caminhar em que o licenciamento ambiental, sim, é essencial, ele é importante, mas me parece que muitas questões aproveitaram o andamento, né, a forma de procedimento do licenciamento ambiental para incluir ali dentro outras exigências que vieram a trazer uma morosidade, uma complexidade desse licenciamento ambiental, e isso gerou um trancamento, muitas vezes, da licença e prejudicou o fluxo daquilo que é importante. Então, eu vejo esse artigo como uma forma de separar aquilo que é importante para a aprovação de um empreendimento, de uma atividade, mas jamais tirando a importância e a necessidade de compatibilizar um empreendimento, uma atividade,
com todas as regras urbanísticas de uso e ocupação do solo. Então, de maneira alguma, eu vejo esse artigo 17 possibilitando uma autorização, licenciamento ambiental, sem avaliar todas essas questões urbanísticas que são essenciais, que são previstas na nossa Constituição Federal. Então, de maneira alguma, eu vejo nesse sentido. Eu vejo justamente com esse viés de dividir aquilo que é necessário. Porque também, sim, muitas vezes o órgão municipal usava, né, e ainda usa isso como uma forma de troca, como uma exigência de compensação. Ah, eu vou te aprovar essa certidão de uso e ocupação para esse empreendimento, desde que tu execute tal atividade. Desde que tu. Então, com algumas medidas de compensação que não fazem sentido nenhum para aquele empreendimento. E agora nós temos a Lei Geral do Licenciamento Ambiental que traz muito forte essa necessidade de nexo causal entre o empreendimento que eu estou realizando e todas as consequências desse empreendimento, o impacto, né? Então, me parece que também essa lógica de separar isso tenta, de uma certa forma, romper com essas possibilidades que nós tínhamos, né? Esses trancamentos, muitas vezes até políticos, interno dentro dos municípios. Então, eu vejo que, em resumo, então, que a leitura da legislação, né, a partir do artigo 17, o órgão ambiental pode sim decidir o licenciamento ambiental sem essa certidão. O objetivo não é separar, e sim, não é separar aquilo que digamos assim, desfragmentar sem respeitar a legislação urbanística, não. O objetivo é só separar o que é ambiental do que é urbanístico, e o empreendedor continua, assim, obrigado a cumprir, por óbvio, todas as normas urbanísticas para que o seu licenciamento ambiental, para que a atividade ambiental seja, ao final, aprovada, né? Então, acho que é esse o ponto, e muitas vezes se traz uma confusão ali em relação a essa questão da certidão de uso e a possibilidade, né, de manifestação dos demais entes federados que a gente tem prevista ali na Lei Complementar 140, né? Então, não é sobre isso, né? Ali as intervenções são relacionadas a questões ambientais, aos estudos ambientais que são realizados. E a certidão de uso é um outro ponto, é uma outra situação que está relacionada à questão urbanística e que é um ato meramente declaratório do que já está lá previsto e declarado em todos os estudos, em toda a legislação urbanística. Então, é simplesmente um copia e cola do que já está lá previsto, né? Não é nada que vai ser realizado à lei, não demanda todo um estudo, uma investigação. Não, ó, aqui essas atividades são possíveis, não são possíveis, e ponto de vista, né? Em relação à questão das linhas de transmissão, sim, eu já trabalhei também na linha de transmissão ali, Tramandaí Osório, e de fato, né, quando a gente passa por mais de um município, nós temos uma série de obstáculos, né, mas é uma atividade pública, né, como a Cris comentou, não tem o que se questionar. Mas mesmo assim geram tumultos, geram discussões, né? A linha vai passar aqui, não vai passar, vai deslocar mais para lá, não vai, né? Então passa por várias propriedades, várias situações de irregularidade de solo, né? Que trazem toda uma demanda também de regularização fundiária que é necessária, mas fechando esse item, né, para a gente não se alongar mais, então eu concordo plenamente com o que a Cris comentou e só trago ali acréscimos à minha contribuição em relação a esse tema. E passo a palavra para o Fábio, então, já. Perfeito. Muito interessante os debates, os pontos de vistas. Eu acho que isso agrega muito, né, a interpretação da matéria. Tem um ponto de partida, como aquilo que eu digo, eu sou um nativo mais do direito urbanístico, que me ocupo bastante do direito ambiental e atuo num programa de mestrado e doutorado que o enfoque é o direito ambiental. E muitas vezes, pelo fato de o direito urbanístico também ter um enfoque na qualidade ambiental das cidades, as pessoas passam a entender que a lógica do direito ambiental e do direito urbanístico é a mesma lógica, e não necessariamente é a mesma lógica, né? Existem até alguns livros, bons livros, falando de um direito urbanístico e ambiental, mas a gente sempre tem que ter muito cuidado na aproximação dessas matérias, que é o que eu acho que ficou muito claro aqui. Porque o direito urbanístico ele se ocupa da ordenação do território, leva em consideração as questões
naturais, as questões da natureza, sim, leve em consideração as questões da natureza. Quanto melhor o plano, quanto melhor o projeto, acredito que mais ele vai observar isso, né? Quanto melhor o plano diretor, quanto melhor um projeto de loteamento, ele vai tentar adaptar mais às realidades, né? Hoje está muito em voga a questão de soluções baseadas na natureza, infraverde, então esse entendimento técnico, ele é muito importante, mas as disciplinas, elas têm características. Por exemplo, no âmbito do licenciamento urbanístico de edificações, a forma do cômputo da metragem quadrada de um prédio, de um pavilhão que vai receber uma indústria, ela é diferente do que o cômputo que é levado em consideração no âmbito do licenciamento ambiental, que o licenciamento ambiental, em geral, ele leva toda a área, não toda a área abrangida pelo empreendimento, não só o edifício, né? E no direito urbanístico, por questões de técnicas urbanísticas, inclusive há áreas dos edifícios que sequer são computadas, né? Tu vai dizer, esse imóvel, ele tem 500 metros quadrados aprovados, mas quando tu vai ver, o prédio é maior que 500 metros quadrados, porque tem estacionamento que não computa, tem áreas comuns, no caso de ser alguma coisa em condomínio, uma série de outras questões. Então, há distinções entre as matérias que vão impactar no direito urbanístico e ambiental, no direito urbanístico e no direito ambiental. E isso na certidão, vocês falando, ficou muito claro. Eu nunca tinha imaginado, nunca tinha prestado atenção nessa questão das linhas de transmissão, entre outras questões, que de fato nunca vai estar previsto no zoneamento, num plano diretor nenhum, que pode ter estrada num lugar, que pode ter transmissão de energia elétrica, porque isso são infraestruturas básicas, né? E eu agora estou no momento que eu estou estudando muito direito português, urbanístico português, que eu estou concluindo agora, dia 16, a minha tese de pós-doc, e lá há uma distinção muito clara que não acontece no Brasil entre o direito do ordenamento do território e o direito urbanístico. E o direito do ordenamento do território é a incidência dessas infraestruturas na decisão do plano diretor. Então, o plano diretor, ele não leva em consideração uma folha em branco, ele vai submeter a normas de estradas que têm as margens que precisam ser preservadas, a transmissão de energia elétrica, que são infraestruturas federais que vão influenciar no território, entre outras questões, e que não há margem de discricionalidade para definição de normas de zoneamento. Outra questão mais específica, e que o direito urbanístico vai ter que se submeter, então ele não pode se sobrepor também, em algumas situações, né? Por mais que o plano diretor já tenha sido considerado até pelo Supremo Tribunal Federal como a constituição do ordenamento do território do município, ele está submetido a algumas questões que estão acima dele. Uma questão bem específica, por exemplo, a certidão de uso e ocupação de solo, ela não traz, muitas vezes, o histórico de planos diretores. Então, muitas vezes acontece o seguinte, tem um pavilhão muito antigo, tá? Que ele nunca recebeu a BITS, mas que ele teve indústria a vida inteira, teve indústria a vida inteira naquele pavilhão. E a pessoa vendeu o pavilhão para outro industrial, que daí como vai entrar agora, entrar com licenciamento ambiental, o pessoal vai dizer, tu precisa a BITS, né? Tu precisa BITS, tu precisa ter a certidão. E a certidão do uso do solo, de repente, não vai aparecer indústria ali. Mas sempre teve indústria ali e de maneira ininterrupta. Isso não vai aparecer na certidão de uso do solo. E aquela edificação, possivelmente, pela legislação municipal, ela pode ser regularizada e continuar como industrial, tendo em vista que sempre teve uma indústria ali. E é algo que não vai aparecer na certidão de uso do solo, vai estar em desacordo. Então, de fato, essa visão da certidão como declaratória, ela é fundamental, né? Ela é um ponto-chave para não travar o licenciamento, no caso que a pessoa cumpre todas as normas, não há nenhum problema de restrição de vizinhança, não há nenhuma outra questão, né? Entre outras questões. Porque uma das principais falhas, na minha opinião, que impacta muito, muito, muito no licenciamento ambiental, é o conceito de atividades toleradas no plano diretor, tá? Existe um conceito lá do Eli Lopes Meirelles, eu tenho essa a responsabilidade aí junto com o professor Giovanni Corralo de atualizar o livro Direito de Construir do Eli Lopes Meirelles. Nos últimos anos a gente fez a atualização. O Eli traz com muita clareza o conceito de atividades toleradas. O que é atividades toleradas? São atividades que já existiam no território e com a mudança do plano diretor, elas podem continuar acontecendo porque elas não trazem prejuízo ao planejamento urbano, não trazem prejuízo à vizinhança, não trazem prejuízo à saúde nem ao meio ambiente.
E normalmente esse conceito de atividades toleradas, ele é mal escrito nos planos diretores. No debate dos planos diretores, o pessoal não tem atenção. Aí o que que acaba acontecendo? Acaba acontecendo uma coisa que é totalmente contrária à lógica do direito urbanístico e prejudica o direito ambiental. O licenciamento ambiental, mais especificamente. O que que é? Prédios, normalmente pavilhões, entre outras questões, que ficam ociosos porque a certidão de zoneamento não fecha, o cara consegue, o empreendedor consegue ter todas as adaptações ambientais possíveis, aquele prédio não vai afetar o planejamento urbano, não vai gerar problema de transtorno, e ele fica ocioso lá, não pode receber uma atividade ambientalmente correta, não pode receber nada, por causa dessa falta de conexão entre a construção da leitura técnica do plano diretor, que ela é algo mais focado na perspectiva do urbanismo, da geografia, né? E que não dialoga com as questões ambientais. Então, eu acho que esse ponto é o ponto essencial. Ele dialoga com o nosso tema inicial, porque é um problema de integração, né? Muitas vezes o próprio técnico da Secretaria do Meio Ambiente, ele não está pronto para ler uma certidão de uso e ocupação do solo. Ele lê de maneira equivocada a certidão de uso e ocupação do solo, né? Assim como as listas dos CODRANs não dialogam com as atividades permitidas no município no âmbito do plano diretor. E isso vai bater exatamente no ponto da certidão, né, que tem que ser olhada da forma como vocês bem colocaram, né, que eu só assino embaixo aí no sentido de ser um documento declaratório que contempla a análise técnica e responsabilidade técnica, né, que é algo que cada vez tem que ser mais valorizado, né, a responsabilidade técnica do empreendedor no momento a argumentar e trazer os elementos para o poder público poder tomar a decisão, tá? Eu acho que eram essas as minhas contribuições com esse tema aí. Bom, Burman, posso só parar a fila aqui para fazer uma complementação rapidinha no que o Fábio está falando? pode. É, E já. Tá, pode. e, e aí já caminho para o final. E, Fábio, assim, excelente o que você colocou. E, assim, eu queria trazer um outro ponto que eventualmente aparece nas nossas discussões ambientais e urbanísticas, né? A famosa súmula da teoria do fato consumado, que não se admite no direito ambiental, né? E quando a gente traz essa questão, né, para dentro dessa discussão humanística, que não é simplesmente, não se admite a teoria do fato consumado no direito ambiental, que é uma súmula bem voltada para a questão que você falou, né? Tá lá, e aí não é porque tá lá que eu vou regularizar, porque não se admite a teoria do fato consumado. Não é bem isso o que a súmula traz, né? Existe a diferença aqui do que, até pelos precedentes, do que é ilegal e sempre foi, desde a sua origem, isso sim, não se admite a teoria do fato consumado. E tem o que é regularizável. Então, é o que está consumado, mas o que admite, de algum certo ponto, a regularização, ou que em algum momento foi feito dentro de uma perspectiva de que era regular, que não se regularizou naquele momento, né? Porque, enfim, não foi o caso, mas que por isso necessariamente não é ilegal e é passível de regularização. Então, trazer também essa pitada aqui, né, da súmula 613 do STJ, que dialoga muito com as questões urbanístico-ambientais, que tem o pano de fundo ali das APPs, né? Mas que eu acho que cabe aqui, né, a gente trazer para esse panorama e já colocar a sua aplicabilidade. Bom, eu gostaria só comentar que para mim essa discussão da certidão de uso do solo faz todo sentido no licenciamento estadual, né? Como o Fábio falou, no municípios para mim não faz o mínimo sentido porque teoricamente o próprio município teria que ter condição de informar entre órgãos, né, qual o que pode e o que não pode, né? Tem que ter essa comunicação entre os servidores, entre as secretarias. Então, o cara tá pedindo uma certidão que a outra secretaria vai te dar para te levar para outra secretaria, para dentro do âmbito da própria prefeitura. Isso aí para mim não faz o mínimo sentido, é uma burocracia completamente. Mas é aquela coisa, né? Eu falo, trabalho muito com prefeitura, o pessoal fica, o servidor do ambiental, ele fica com aquela ansiedade, agora eu sei que aquilo ali tá errado, e agora eu vou emitir essa licença, né? Mas a licença ambiental é uma fase para o funcionamento do empreendimento, não é a única, né? Tem a licença de funcionamento, o alvará de vigilância sanitária, né? Tem vários documentos.
E a licença é mais um, a gente tem que tentar separar esse digamos assim, as esferas, né? Cada um vai ter que licenciar dentro da sua competência para evitar esse tipo de problema. E aqui, né, São Paulo já fez, Rio Grande do Sul também fez, e outros estados estão fazendo, já estão fazendo ordem de serviço, regulamentos, dizendo, olha, para continua o licenciamento ambiental, não precisa mais certidão de uso do solo, né? Assumindo cada um a sua responsabilidade em relação à declaração da compatibilidade ou não do empreendimento em relação à lei de ocupação do solo, plano diretor e normativas municipais. Senhoras e senhores, foi um debate assim, né, excepcional, todo mundo falando, né, com muita profundidade, mas a gente está com o tempo estourado e precisamos encerrar. Vou passar a palavra rapidamente aí para todo mundo dar um tchauzinho final, agradecendo novamente a participação de vocês e dando esses insights, né? O assunto não se encerra aqui, ao contrário, né? Aqui é o início dos debates, mais um início de debates que a gente está trazendo pela UBA. Fala, Ju, para encerrar aí, teu recado final. Para mim foi uma honra gigantesca estar do lado de pessoas assim que têm um conhecimento tão aprofundado que eu admiro tanto, então me sinto assim muito honrada e até de certo modo assim intimidada, né, a trazer informações que sejam realmente úteis. E eu espero que tenha podido trazer essas contribuições e com certeza esse debate ele é só um início, né, dessa adaptação a essa nova legislação que é tão importante, que vai trazer tantos novos episódios aí na nossa prática do dia a dia de direito ambiental imobiliário, que é o que eu mais trabalho. E estamos aí, trabalhando, crescendo, aprendendo cada dia mais. Então, foi um prazer, Cris, Burman, Fábio, obrigada e fico à disposição sempre de todos vocês. Uma honra muito grande também ter participado, reiterar o agradecimento. Aprendi muito hoje pela manhã com a Juliane, com a Cristiane, contigo, Burman, e fico muito feliz, é minha primeira participação aí em atividades da UBA, que a gente passou a integrar há não tanto tempo, né? E acredito que vai contribuir com as quartas ambientais. E entendo que a gente trouxe uma série de reflexões, abrimos bastante o assunto. Vamos ver se as práticas do dia a dia, nossos casos, entre outras situações, nos encaminhem em conclusões mais precisas assim, para as próximas conversas sobre o tema. Mas o diagnóstico eu acho que está muito claro, é um tema que ele não pode ser esquecido, ele é um tema importante, com uma escala econômica muito significativa, um impacto ambiental muito forte, né? Porque o parcelamento ele muda a cara de uma região, né? Ele praticamente converte o rural em urbano, em definitivo. Então, é um tema muito importante na perspectiva ambiental e acredito que a gente tenha trazido bons elementos para o avanço desse debate. Bom, gente, sempre muito bom estar aqui com vocês. Juliane, super bem-vinda de volta e agora mais ativa. Espero que seja só a primeira, né, de várias participações. Fábio também, muito bem-vindo. E fica também a reflexão, né, por mim, o anseio da gente voltar a discutir, aprofundar sobre esse tema, porque essa sensibilidade de quem está ali, né, à frente, de quem está no front da discussão daquele tema específico, o direito ambiental é do alfinete ao foguete, né? Tem várias temáticas aqui. Quando a gente dialoga com quem está à frente daquele tema, que tem a percepção, que tem a prática, que sente ali as dificuldades, né? Isso já deu certo por causa disso, isso já deu errado por causa disso, e nunca dá 100% certo ou 100% errado, sempre tem, né, a parametrização ali, né, as sensibilidades. Eu acho que é essa nossa grande contribuição, acho que esse é o nosso grande diferencial como instituição, como UBA, é de conseguir reunir essas diferentes visões com tanto conhecimento de causa e com tanta profundidade em cada teminha, em cada subteminha gigante, né, do direito ambiental, em cada subtema, e conseguir explanar isso, dialogar de uma forma super democrática, super republicana, super construtiva, né? É sempre por quê, para quê, como que a gente pode aprofundar, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode trazer a evolução da discussão de determinada temática.
Então, assim, fantástico estar aqui conversando com vocês e tendo, né, essa oportunidade de entender um pouquinho ali, né, do chão de fábrica ali, do chão de cidade, do chão de gabinete de secretarias municipais, tanto de meio ambiente quanto de urbanismo, né, as dificuldades técnicas e procedimentais. Eu acho que isso é super válido para a gente continuar as nossas reflexões, e o direito ambiental, o direito urbanístico precisa, né, dessas visões e dessas reflexões. Então, agradeço demais, assim, a participação dos dois, e foi, particularmente para mim, foi super construtivo, super interessante. Obrigada, gente. Obrigado a todos. Assino embaixo com a relatora Cristiane e encerro essa nossa nossa quarta ambiental, né, voltando na sequência com outras gravações temáticas, ainda debatendo a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Grande abraço para todos. Obrigado, Ju. Obrigado, Fábio. Obrigado, Cris. E até a próxima. Grande abraço. Tchau.